No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia também para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória, em todas as nossas plataformas digitais. Jovem Pan Esporte desta sexta-feira, e tem muita informação, principalmente informações sobre a nossa Associação Atlética Iguaçu. É final de semana de Campeonato Paranaense, segunda rodada do Campeonato Paranaense. O Iguaçu que viajou agora há pouco, saiu o Iguaçu às 7 horas da manhã, rumo a Paranavaí, onde vai enfrentar o Vermelhinho, jogo dificílimo do Iguaçu, e a gente vai desmiuçar tudo isso que acontece entre Iguaçu e Paranavaí daqui a pouquinho com as informações do Vermelhinho, olha, que tem reforço de peso, e são grandes reforços contra a equipe do Iguaçu. Uma equipe que já era boa, mas que perdeu lá no primeiro jogo, então o pessoal ficou meio bolado, e a SAF do Paranavaí logo tratou então de trazer reforços para esse jogo contra o Iguaçu, que deve também, além disso, encontrar casa cheia lá em Paranavaí. Muito bem, mas antes eu quero começar falando dos jogos do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Amanhã, 16 horas, mesmo horário de Iguaçu e Paranavaí, tem Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, Juliano. Vão se encontrar amanhã, então, lá no Maracanã. Situação bem diferente das duas equipes. O Flamengo vem em uma crise, principalmente com o seu treinador, o Tite. Logo ele, Tite, que tem aí uma ligação muito forte com o Corinthians. Ou amanhã, o Tite dá a volta por cima com uma boa vitória em cima do Corinthians, ou o próprio Corinthians pode derrubar o Tite do Flamengo. Também tem na Arena Barueri, Palmeiras e Atlético Paranaense. No domingo tem Fortaleza e Botafogo, Atlético de Goiás e Cruzeiro, Bahia e Red Bull Bragantino, Vasco e Vitória, São Paulo e Fluminense. Lembrando que os jogos das equipes gaúchas, todos eles foram cancelados. Falar agora um pouquinho aqui, gente, de Copa Libertadores da América, jogos de ontem, The Strongest da Bolívia 1, Estudiantes 0, Colo-Colo 0, Fluminense 1. Que pressão ontem do Colo-Colo em cima do Fluminense, não surtiu efeito. Fluminense montou uma barreira lá no contra-ataque, jogou muito bem e acabou vencendo o Colo-Colo em Santiago, no Chile. São Lourenço 2, Independente Del Valle 0, e o Palmeiras em 5-0 no Liverpool. Ontem o Palmeiras deu aí um passo gigante para a sua classificação para a próxima fase da competição. Já a Copa Sul-Americana, jogos de ontem, Deportivo Galhaço 0, Lanús 2, Universidade Católica do Chile 4, União Calera 0, o Bragantino venceu o Racing pelo placar de 2-1. Belgrano 1, Delfim também 1, e os demais jogos somente daqui a 2 semanas da Copa Sul-Americana. Olha, gente, hoje tem convocação da Seleção Brasileira com o técnico Dorival Júnior para os jogos da Copa América. Então hoje é uma convocação
interessantíssima da seleção brasileira, maior trabalho que o Dorival Júnior vai fazer, então, comandar a seleção brasileira na Copa América que acontece nos Estados Unidos. Falar de Associação Atlética Iguaçu agora. Ontem eu estive cobrindo lá o treino da Associação Atlética Iguaçu e a gente pôde ver o seguinte: jogadores que estão no departamento médico da Associação Atlética Iguaçu, Firmino, claro, centroavante que levou tem lesão na posterior da coxa, então deve ficar um bom tempo fora, não volta já no Iguaçu. O Quintanilha, que nem estreou ainda, se machucou aí num treino, tem uma lesão, também está fora, está no departamento médico. O Zonta, jogador que já estava à disposição, o Zontinha, que já jogou aqui no Iguaçu, natural aqui da cidade de Mafra, ele é um bom jogador. Até no primeiro jogo o pessoal pediu muito a presença do Zonta, a gente via o torcedor aí pedindo o Zonta, mas é um jogador rápido, que joga nos extremos do campo. Ele estava à disposição, mas levou um pisão no treino de ontem e está fora. O departamento médico nem viajou lá para Paranavaí. Uma boa recuperação esses jogadores do nosso Iguaçuzão. E por outro lado, o Bruninho, que saiu mancando no jogo contra o Apucarana, treinou normalmente, foi para o jogo, e o Luigi, também um jogador que era dúvida, mas treinou normalmente e também vai para o jogo. E lá no treinamento do Iguaçu, naquele coletivo à parte, ontem à tarde no Antioco Pereira, eu conversei com o Vinícius, gerente de futebol do Iguaçu. Olha, gente, o Vinícius vai falar aí que o Iguaçu vai viajar amanhã, que vai falar boa tarde também, mas lembrando, foi feita essa entrevista ontem, então, durante o coletivo apronto da Associação Atlética Iguaçu. Vinícius, expectativa para esse jogão de bola entre Paranavaí e Iguaçu. Estamos aí treinando forte para encarar mais uma partida, muito difícil, diante de uma equipe muito bem preparada, né? E vamos aí buscar os 3 pontos fora de casa. O que tem que fazer, na sua opinião, Vinícius? Claro, você não é o treinador, né? Mas está aqui com o time sempre, né? O que tem que fazer diferente para poder chegar lá e vencer o Paranavaí? A gente tem que ter cabeça no lugar, né? Não dá para se abater, tem que voltar pensamento positivo, que vai dar tudo certo. Fazer tudo que a gente vem treinando já faz um tempo, né? A gente teve os amistosos aí, o pessoal pôde ver que o time joga bem, que o time tem a característica de tocar a bola, então a gente tem que pôr isso em prática para a gente conseguir sair vitorioso lá, né? Foram 2 amistosos contra o Concórdia, um amistoso muito bom, posse de bola total do Iguaçu, jogando muito melhor. A mesma coisa acontecendo aqui na estreia contra o Apucarana, só está faltando aquele último detalhe, né? Detalhe ali para marcar o gol, não é isso, Vinícius? Até nessa última partida ainda o goleiro operou 2 milagres aí, né? 2 lances aí que ele acabou segurando o placar. Mas a gente tá confiante aí que a gente vai fazer um bom jogo lá e vamos conseguir pontuar fora de casa. A equipe viaja quando, Vinícius? A gente viaja amanhã pela manhã, saímos daqui perto das 8 horas e chegamos lá em Ponta Grossa, ali na região de Ponta Grossa, para fazer o almoço. Daí vamos até Paranavaí para dar uma descansada lá já na cidade, né? E para estar preparado para o jogo. Como foi a conversa, assim, Vinícius, depois daquele jogo, né? Essa derrota na estreia, como foi a conversa aí com o plantel? O plantel se abateu muito ou não? O pessoal sentiu, né, a derrota, porque, como a gente comentou, vinha fazendo bons amistosos, vinha jogando bem, e todo mundo assim sentiu que dava para ter feito um jogo melhor, né? Mas ao mesmo tempo o pessoal já levantou a cabeça. É aquela coisa, né? Um dia que você sente, você não pode ficar lamentando, porque já tem que pensar no outro adversário, e como é um campeonato muito disputado, não dá para ficar pensando na derrota, né? Já tem que pensar no próximo jogo, em vencer e se reabilitar. Até porque é um campeonato curto e difícil. Isso. Nós temos aí na sequência o Paranavaí, depois Patriotas, lá contra o Rio Branco. É só pedreira, hein, Vinícius? É só pedreira uma atrás da outra aí, né? Então a gente não pode se descuidar do campeonato. A gente tem que, como perdeu uma em casa, agora tem que buscar uma vitória fora de casa aí, para a gente não ficar muito para trás, e a gente vai conquistar.
Obrigado, Vinícius. Obrigado a vocês. Até mais. Tá aí o Vinícius, então, dando entrevista para a gente ontem, nesse coletivo Apronto, lá da Associação Atlética Iguaçu. Olha, falando na arbitragem para Paranavaí e Iguaçu, lá no Valdomiro Wagner, amanhã, sabadão, às 16 horas, André Ricardo Martins é o árbitro, assistente número 1, José Rafael Jânio de Araújo, assistente número 2, Daniel Olívio Toschi, o quarto árbitro, Daniel Casado, e o delegado da partida, Otávio César Landim. Detalhe, gente, se eu falar um pouquinho aqui sobre a arbitragem, é que no jogo entre Paraná e Apucarana, amanhã também, o árbitro da partida vai ser Andrei da Silva, aqui de União da Vitória. Boa sorte para o Andrei, então, nesta partida. E hoje também tem Iguaçu em campo. Hoje o Iguaçu, pelo Sub-20, enfrenta o São Joséense, lá em São José dos Pinhais, pelo Sub-20, do Campeonato Paranaense. Muito bem, voltando aqui a esse jogo do ACP, o que o Iguaçu vai enfrentar, o que vai encontrar lá em Paranavaí? Vai encontrar um ACP com uma grande estrutura, muita gente se fala até em Paranavaí, que é uma das maiores estruturas de todos os tempos, já que tem essa SAF com o Gustavo Lima, e além dessa SAF do Gustavo Lima, ele trouxe grandes patrocinadores também para o Paranavaí. Só que o Paranavaí perdeu na primeira rodada lá contra o Rio Branco em Paranaguá. Aí o que aconteceu? A SAF foi lá e contratou mais 5 jogadores. E ontem, inclusive, eu peguei aqui uma matéria de um dos diretores, que é o gerente de futebol lá do Paranavaí, o Adriano. Ele deu uma entrevista e disse o seguinte ontem, olha: nós queremos melhorar a qualidade técnica do nosso elenco, falando, né, do último jogo lá em Paranaguá, jogo que o Rio Branco venceu o Paranavaí por 1-0. Ele disse o seguinte: para isso estamos trazendo 4 novos jogadores, entre eles jogadores que disputaram o Libertadores da América, atacantes que disputaram o Paulista A3 e outro jogador de extremo. Esses jogadores irão ajudar muito nosso clube nesse início de campeonato e queremos ter a torcida junto conosco no próximo sábado amanhã, portanto, casa cheia lá, o ACP rumo à primeira divisão, disse o Adriano. Então a SAF não gostou dessa primeira derrota, apesar de ter sido um jogo muito equilibrado contra o Rio Branco lá em Paranaguá, mas tratou de reforçar a equipe. Detalhe que esses jogadores, segundo ele, já estão no bid, à disposição do treinador do Paranavaí para estrear contra a Associação Atlético Iguaçu. E assim vai, gente. Não tem jogo fácil, todos os jogos são dificílimos. Infelizmente, a gente já saiu atrás. Aí é um campeonato curto, o Iguaçu vai ter que buscar esses pontos agora fora de casa. Além de Iguaçu e Paranavaí, amanhã, 16 horas, nós temos no Couto Pereira. Amanhã também, 18h30, Paraná e Apucarana. Para este jogo já foram vendidos mais de 15 mil ingressos e o Paraná Clube deve ter casa cheia também no Couto Pereira amanhã. No domingo, 11 horas da manhã, tem Nacional de Rolândia e Laranja Mecânica. No estádio do ABC, lá em Foz do Iguaçu, tem Foz e Patriota, jogo que acontece às 16 horas no Willie Davis, em Maringá. O Maringá recebe a equipe do Rio Branco também domingo às 18 horas. E você sabe, hein? Toda a cobertura completa deste jogão na nossa jornada esportiva que começa amanhã a partir das 15 horas. Narração do Arildo Castanha, reportagens comigo, Marco Antônio e também Marco Campos. Nós teremos os comentários do professor Ivan, plantão esportivo do Juliano Chorô, a nossa parte técnica com Osmair Severino Chorô, o Tigrão do Norte. Toda essa equipe vai levar as informações para você de Iguaçu e Paranavaí. Paranavaí e Iguaçu amanhã. Jornada esportiva começa às 15 horas. O jogo é às 16 horas. Muita emoção para esse jogão de bola, o segundo jogo do nosso Iguaçuzão no Campeonato Paranaense da segunda divisão. Gente, é difícil, é muito difícil, mas o Iguaçu tem um bom time. Até agora, essa bola não entrou, não teve jeito. Foi assim contra o Concórdia, jogamos melhor, tivemos mais posse de bola, finalizamos mais e perdemos o jogo. A mesma coisa aconteceu
contra o Paranavaí, mais uma hora essa equipe vai acertar. Valeu, gente, olha, eu tô de volta amanhã aqui na Jovem Pan, lembrando que o jogo, gente, você assiste e ouve em todas as plataformas aqui da Rádio Jovem Pan e também pela Rádio Comé FM 103.1, amanhã jornada esportiva a partir das 15 horas. Forte abraço e eu espero você por lá. Até lá, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.